5, 4, 3, 2, 1. Essa coisa que o ser humano tem muito apreço, né? Porque desde pequeno a gente é condicionado a isso, desde pequena os nossos pais, eles condicionam a gente a tal da punição. Ah, se você não tirar nota boa, eu vou deixar você sem videogame, eu vou te bater, ou alguma coisa do tipo. Então a gente já cresce com isso. Isso é uma coisa enraizada na nossa sociedade. E como o Estado não é diferente. O Estado também vai te punir, assim como seus pais. Tobias Barreto vai falar assim, que a sociedade é um sistema de forças que procuram seu estado de equilíbrio. Então, o que a gente procura? A gente procura o equilíbrio. O que o Estado está querendo quando ele pune alguém? Ele está querendo um equilíbrio. Aquele ser humano ele não pode ficar ali na sociedade porque ele está desequilibrando a sociedade. Então, eu tenho que punir ele. Vou falar agora sobre os direitos do preso. O preso ele tem vários direitos. Ele tem direito à educação, ele tem direito à assistência jurídica, ele tem direito à assistência social. Ele tem direito a várias coisas que não está ligado com a liberdade de ir e vir dele. Mesmo ele não tendo direito da liberdade de ir e vir, ele pode ter outros direitos, como educação, como assistência social, assistência jurídica. A função do presídio é ressocializar a pessoa na sociedade. Então, ele precisa ter acesso à educação. Se ele não teve acesso à educação no ensino médio, ensino fundamental, ele vai ter e ele pode sair diferente da cadeia, o que seria, na teoria, a verdadeira essência da ressocialização dos presos. A pena pode ter privativa de liberdade, multa, perda de bens, serviço social, suspensão dos direitos, conforme o que ele cometeu. E aqui vem também que conforme a idade, sexo, estabelecimentos distintos, presídio feminino, segurança máxima, média, e vai conforme o crime. O preso, ele possui seu direito ao trabalho assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal. Entretanto, o artigo 31 da lei, ele admite que muito mais do que o dever, do que o direito, o preso ele tem a obrigação de trabalhar. Ou seja, todos os presos eles são obrigados ao trabalho, exceto o preso provisório, que foi aquele que ainda não teve a sua condenação realizada. Eu vou falar sobre a sobrevivência de doença mental. Ela vai ocorrer quando no momento que o preso já cometeu o crime, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo, ou seja, ele era imputado. E depois que ele já começou a cumprir a pena dele, ele começa a ter distúrbios mentais. O preso deve ser transferido para um lugar, para o hospital de custódia. Falando sobre a letração. A letração, a doutrina majoritária, entende que é cabível a letração também nas penas restritivas de direito, embora o Código Penal não traga expressamente essa hipótese. A pena restritiva de direito, ela substitui a privativa de liberdade pelo mesmo tempo da liberação. Está disposto no artigo 35. A gente vai participar de entrevistas de emprego, ou se não ser contratado, há empresas que pedem uma série de documentos. E uma das principais tipos de documento que uma empresa pede é certidões referente a processos criminais. Quem hoje ia contratar um preso, uma pessoa que já respondeu determinados crimes, por exemplo, formação de quadrilha, roubo, furto, estelionato? Ninguém. Então, o legislador entende que esse benefício tende a dar uma dignidade mínima ao condenado para que ele possa se reabilitar novamente na sociedade da reabilitação. A princípio, a reabilitação tem duas principais finalidades, que são permitir ao condenado uma folha corrida em branco, que seria o que o Rodrigo falou do sigilo, sobre sua condenação. Seria assim, é o efeito mais eficaz da reabilitação. Seria o de fazer desaparecer os vestígios da condenação, que, no entanto, atualmente, como o Rodrigo já falou, é obtido imediatamente e automaticamente com a previsão no artigo 202 da lei. De acordo com a lei, aliás, 9.714, de 25 de novembro de 98, esse instituto praticamente deixou de existir, uma vez que ele é subsidiado
intermediário a pena alternativa. Ou seja, em primeiro lugar, o juiz deve verificar se existe o caso de aplicar a pena restritiva de direito ou multa em substituição à pena privativa de liberdade. Basicamente, o primeiro e o terceiro falam a mesma coisa, que é aplicada somente para a pena privativa de liberdade. Ou seja, não é aplicado quando a pena pode ser substituída por multa ou quando ela for aqui, os requisitos são os seguintes: esse condenado tem que haver a juntada certidão de trânsito em julgado da condenação. Ele tem que ser condenado. Em sentença irrecorrível quer dizer o seguinte, que não haverá revogação enquanto o processo estiver em andamento, né? E tem que haver também o trânsito em julgado. Enquanto não houver isso, não haverá revogação. Tem que ser por crime doloso. E não é por crime culposo, no caso, é doloso. E as condições impostas na sentença, elas vão permanecer vigentes, exceto as específicas do prazo do primeiro ano, que são as prestações de serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. É necessário que ele esteja sendo processado, sendo chato. É automático, porque não precisa de despacho judicial. E não interfere também que a infração tenha sido praticada antes da concessão da suspensão ou durante o período probatório. Aí temos essa subdivisão da sursi simples e a sursi especial. Está no artigo 71. E diz assim: durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana, respeitando também os direitos e garantias individuais do condenado, né? Não chegar ao ponto de dizer assim, além de você trabalhar serviço à comunidade, você é obrigado a doar sangue. Agora, o subjetivo seria o dolo direto ou o dolo eventual. No caso do dolo direto, se o agente sabe da sua doença, se ele tem os sintomas físicos da doença e mesmo assim ele tem relação sexual com uma pessoa ou pratica ato libidinoso com ela. Então, se ele sabe, o dolo é direto. Agora, se ele não sabe, pressupõe que ele deveria saber. Então, aqui seria o dolo eventual. O 133 ele fala sobre o abandono de incapaz. Ele diz que abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, por qualquer motivo, incapaz de defender dos riscos resultantes do abandono, pena detenção de 6 meses a 3 anos. Bom, para entender esse tipo penal, é importante a gente entender o que significa abandonar. Nesse caso, abandonar significa deixar sem assistência ou afastar-se do incapaz. Por exemplo, é meio que instantâneo, é um crime instantâneo, que é tipo assim, você se omite na situação de iminência de perigo ou isso pessoal, se passar daquele momento você já cometeu o delito, no caso. Ele fundamenta-se na criminalização da omissão de socorro. É o desrespeito ao dever de solidariedade. Então, para distinguir se ela é homogênea ou heterogênea, basta ver a fonte. Se é a mesma a fonte de produção. Se for a mesma, será considerada homogênea, se for diferente, será considerada heterogênea. Primeiramente, o conceito, é quando um sujeito, mediante unidade ou pluralidade de comportamentos, pratica 2 ou mais delitos. Então, no cúmulo material, a pena de cada delito praticado, ele é somado. São somados. No cúmulo jurídico, a pena combinada deve ser maior que a pena combinada para cada delito. O concurso necessário, ele é um crime plurissubjetivo, ou seja, ele é praticado por 2 ou mais pessoas. Por ele ser praticado por 2 ou mais pessoas, ele se aplica no que está disposto no próprio tipo penal. Também é conhecido como crime coletivo bilateral ou crime coletivo recíproco, como a rixa, que está previsto no artigo 137, formação de quadrilha, no 288, desvio possessório, no 61, inciso 2, entre outros. No artigo 227, que diz que induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem
pena reclusão de 1 ano a 3 anos. Bom, induzir alguém a satisfazer a lasciva de outro. É muito simples, né? Porque ele já fala tudo. Não tem muito o que explicar, não. Aqui, induzir é colocar na cabeça, induzir mesmo, persuadir, fazer a pessoa querer satisfazer a lasciva de outro. A prostituição, como todo mundo sabe, mas eu vou dar uma explicadinha do meu jeito, nada mais é do que a cobrança de um dinheiro, de alguma troca de serviços, qualquer tipo de troca de serviços sexuais. No Brasil, essa atividade ela não é considerada um crime, ela não é ilícita. Porque para uma atividade ser considerada ilícita, ela precisa ir contra alguma norma jurídica. E atualmente o nosso Código Penal, ele não pune em si a prostituição, mas sim ela pune terceiros que se favorecem da exploração de outro. Já a primeira coisa que você já percebe é que o legislador não se importou com a forma econômica disso. Então, tipo, ela não vai mudar. O importante seria o estabelecimento ou o local que ocorra a exploração sexual. O bem jurídico tutelado é o interesse social e protege também a liberdade e autonomia sexual em sentido amplo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um delito comum. Então, contra a mulher, podem ser o dono do estabelecimento. Se houver parcerias com terceiros, pode ocorrer a coautoria, e se o dono do estabelecimento ele ceder ou alugar para um terceiro, já sabendo da atividade que ali vai ser desenvolvida, ele também é passivo de coautoria. A lei alterou o seguinte, que antes de 2005, o artigo ele tratava apenas do tráfico de mulheres, e a partir de 2005, o artigo trata do tráfico de pessoas. Depois de 2005, o sujeito passivo poderia ser tanto homem quanto mulher. Em 2009, outra lei alterou o artigo. A Lei 12.015 alterou várias coisas no artigo. Ela passou o título 6º do Código Penal Brasileiro, que tratava de crimes e costumes, e após a alteração, ele passou a ser descrito como crimes contra a dignidade sexual. Bem juridicamente protegido neste artigo é a moralidade pública, e falando em sentido amplo, a dignidade sexual. O objeto material do delito é a pessoa do sexo feminino ou masculino que promove ou facilita a entrada de alguém no território nacional para exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, bem como a saída também no território nacional. O sujeito do delito, tanto o ativo e o passivo no 231, pode ser qualquer pessoa, não tem distinção. Os elementos objetivos do tipo. O tráfico internacional e o tráfico interno de pessoas, para fins de exploração sexual, admite duas modalidades no seu núcleo do tipo. A primeira é promover e a segunda é facilitar. Promover, ele entende que a ideia dentro do núcleo do tipo promover seja de quem executa de tal maneira para que aquilo seja bem sucedido. E a facilitação para quem auxilia, ajuda. Os elementos que informam a figura típica constante no artigo 233 são a conduta de praticar ato obsceno, bem como que isso se dê em local público, aberto ou exposto ao público. O Rogério Greco enfatiza que verbalizar palavras obscenas não configura o delito em estudo, e sim expressões corporais, somente com conotação sexual, podem se configurar no delito de ato obsceno. O ato obsceno é um conceito eminentemente normativo, que depende obrigatoriamente de um juízo de valor para que ele possa ser compreendido. O princípio da adequação social que é aplicado a esse artigo pondera auxiliar o intérprete, servindo como termômetro para identificar... Para se falar de ato obsceno, você tem que diferenciar o ato obsceno de ato libidinoso. Ato obsceno não há intenção de você persuadir a outra parte. O ato libidinoso tem como objetivo a satisfação sexual da pessoa que pratica o ato. E também outra diferença que tem que ser bem salientada
é a diferença entre contravenção penal de importância ofensiva ao pudor e a diferença dessa contravenção contra o ato obsceno, em relação ao ato obsceno. A pena para a contravenção penal vai de 6 a 1 ano ou multa. Essa contravenção penal é um crime menor relativo à sexualidade. Um exemplo desse crime menor pode ser a venda de camiseta mostrando o dedo do meio, coisas assim. Tratar de delito cuja pena é de detenção de até 2 anos, trata o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial, que compete a esse tipo de órgão julgar e processar e julgar esse tipo de delito. Conforme o artigo 7.6 dessa mesma lei, é cabível a transação penal nesse tipo de delito, e por ser a pena inferior, a pena mínima inferior a 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo, que seria o conteúdo do processo.